Mais um vídeo do Engipificando, dessa vez é papo de obra. Eu estou aqui com a Sabrina Santos, Sabrina que é minha confidente na obra, nessa. Pois é, meu parceiro aí. A gente está sempre lá junto nas obras. E aqui a gente vai falar processo retroativo de uma obra que a gente está tocando, uma obra residencial grande. Então eu separei aqui as fotos do primeiro mês da obra, para a gente falar a respeito, conversar, dar dica de projeto de obra, alguns perrengues que a gente passou, mas para não terem dor de cabeça, nenhum tipo de problema na obra quando vocês estiverem fazendo a de vocês. E também dica de projeto, que é muito importante, né, Sá? Exatamente, isso mesmo. Projeto é importante. Então, vou compartilhar a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Está vendo minha tela? Sim, tô vendo, Fer. Ok. Então, aqui, Papo de Obra, Casa 6G, por Felipe Soares e Sabina Santos. Esse aqui é mais um vídeo do canal Engipificando, o canal onde eu ensino vocês a fazerem obras e projetos sem dor de cabeça. Primeira foto, nossa. Essa foto aqui, você lembra desse projeto, Sá? Lembro, é uma foto, acho que do condomínio, né? Do, É um do projeto Google que eles tiraram. do Google que a gente tirou. É um projeto, aqui, se vocês conseguirem ver, é exatamente o projeto plano altimétrico, e aqui tem os pontos do projeto no formato da foto. O projetista, ele Uhum. colocou ali os pontinhos, né, dos pontos de locação do limite do terreno, e ele colocou isso no projeto, e pelo projeto a gente consegue assimilar. Então, essa esquina que vocês estão vendo aqui, ó, tem até o desenho da rotatória, dá para ver meu mouse, né? Acho que dá. Isso, dá pra ver. Então, essa rotatória aqui que vocês estão vendo, essa daqui, e aqui a esquina, essa esquinona aqui do terreno. Por convenção do condomínio, né, a gente tem que fazer tapume verde, então toda Uhum, obra lá é um isso. tapuminho verde. Tem um memorial, né, de obra que o condomínio disponibiliza para os construtores, e aí a gente tem que seguir à risca cada item. E aí uma das exigências que eles pediam era esse tapume nesse modelo aí que a gente fez. Tem a calçada também, né? Deixar a É, calçada em a ordem, calçada. colocar a É. brita na calçada. Tem modelo de placa de obra também. Sim, verdade. Então, gente, sempre quando vocês estiverem entrando em condomínio, até mesmo reforma de apartamento, leia sempre o memorial, porque lá tem várias Uhum. informações, né? Exatamente. E é bem diferente de condomínio para condomínio, né? Então você tem que sempre estar se atualizando dependendo da área que você está trabalhando. E aí uma curiosidade dessa obra em específico é que aí ele tem dois terrenos, né, Fê? Verdade, A são gente dois consegue. terrenos. Uhum. Isso, a gente consegue até ver que no espaço que ele tem um terreno, tem praticamente 4 casas no mesmo tamanho. Então é uma casa com tamanho bem generoso. Pela foto, dá um zoom aqui, ó. Pela foto a gente consegue ver uma, duas, três, Isso. 4 casas. Como aqui é a esquininha, por ser uma casa de esquina, pela convenção do condomínio e tudo mais, acaba virando um triângulozinho, então a esquina acaba virando uma Uhum. área coletiva, né? Aquela área mais de lazer, é uma Isso. pracinha. Uma área comum, né? Isso, uma área comum. E aí a gente tem essa casa aqui com essa área comum e a gente tem as outras 3 casas aqui que fazem divisa do fundo com esse cliente. Então, tem uma observação aqui nessa que é principalmente relatório de vizinhança, né? Antes de Isso, começar a obra, exatamente. gente. Antes de É começar muito a obra. importante, além do relatório de vizinhança, manter um bom relacionamento com esses vizinhos, porque durante o período da obra nós que vamos ser os vizinhos deles, né? Então a gente tem que sempre estar à disposição para estar ali, sabendo o que está acontecendo, evitar que caia sujeira. O transtorno de obra tem, né? Mas se a gente está ali presente todo dia, já dá uma imagem diferente para nossa obra, né? E principalmente instruir a equipe também que vai começar a trabalhar, porque às vezes você está invadindo um pouco a privacidade do cliente, dos vizinhos, né? Na verdade. Então, é sempre bom você ter um convívio bacana com o vizinho, É. porque se acontece alguma coisa, eles podem reclamar, eles podem ligar para a administração do condomínio, setor de arquitetura, setor de obras do condomínio, sempre está ali, acaba criando um certo desgaste com o relacionamento. E, gente, Uhum. lembrando que o cliente vai morar sempre na casa, né? Quando a casa não é para alugar e tudo mais. Mas imagina se já criar um desgaste com o vizinho logo nos primeiros inícios ali nos primeiros meses da obra e o cliente depois vai ficar sempre morando na Uhum. casa com o vizinho que é sempre lembrado dos problemas de obra, né?
E a gente também, né? Nossa imagem que está ali a jogo durante esse período, então é bom sempre ter um bom relacionamento. Às vezes precisa entrar na casa, né, de algum vizinho para fazer algum serviço. Então, tendo esse relacionamento, você consegue ter facilidade também nesses momentos que necessitam de fazer algum serviço ali naquela periferia da obra que dá no fundo desses vizinhos. Gente, é interessante, nesse caso aqui, é uma obra residencial e ela não está encostada com o muro vizinho, né? Não tem ali ó, Isso, edificação com edificação. Mas em caso onde a gente tem ou uma fundação, que ela acaba sendo uma fundação um pouco mais, não radical, mas que ela gera um impacto. Um exemplo, um estaca Franklin, por exemplo, um bate-estaca que você precisa executar. É interessante, dentro desse relatório de vizinhança, você pedir autorização para os vizinhos para você entrar. Se o vizinho se recusar, você assim faz um termo dizendo que ele se recusou e que perante a qualquer tipo de manifestação patológica que venha aparecer durante a execução da exatamente. obra, ele não vai, a obra não vai se responsabilizar, porque o relatório de vizinhança, o que, que ele faz? Ele faz uma análise da atual situação de cada imóvel, para se por um acaso acontecer algum sinistro, aparecer algum tipo de manifestação patológica dentro das edificações vizinhas, a gente tem que se respaldar em relação a isso. Às vezes, depende do impacto da obra que ela está executando. Gente, um bate-estaca, o impacto é muito grande. E você pode Uhum. causar danificações, né, danos nas fundações dos vizinhos, e isso pode gerar uma dor de cabeça. Então, sempre tem esse É, relatório de vizinhança para se respaldar. é a forma mais correta, né, de documentalizar todas Hum. essas informações. Porque às vezes você pode ir lá fazer uma vistoria, saber como que está o estado da casa, mas precisa documentalizar, precisa registrar para ter sempre ali, caso venha precisar, né? E mostra um profissionalismo também, né? O profissionalismo da Uhum. empresa que está executando, porque às vezes tem gente Um que engenheiro nem cuidado aparece também, na né? obra, um cuidado, É. um zelo com as edificações vizinhas, e manter essa relação, porque quando a gente subir um muro, por exemplo, vou avançar aqui as imagens, aí você às vezes precisa entrar na casa do vizinho para fazer alguma coisa, para sua obra, né? Claro, você pinta a obra do vizinho, né? Dá ali uma Uma troca de atenção, né? favor, uma atenção e tudo mais, para também não subir um paredão ali no vizinho e o paredão ficar lá à mostra, entendeu? Então, para você não deixar que ele dificulte o nosso serviço, não custa nada fazer um reboco, uma pintura nem que seja branca, por exemplo. Em Uhum. questões de custo, já que a obra está sendo feita do zero, é bom contemplar esse custo na hora que você está fazendo o orçamento para a obra, e é interessante também porque você acaba agregando valor ali para o vizinho acaba não enchendo muito o saco, assim, em algumas situações, né? Exatamente. Deixa eu passar aqui para outra obra, ó, outra foto, né? Vou tirar o zoom dela. Aqui, nossa, a história Às de vezes... como, as primeiras, né? Como a gente entrou nessa obra, na verdade. O primeiro empreiteiro, ele não contratou um engenheiro, o cliente, na verdade, que é o responsável técnico da obra. Então, ele contratou uma empreiteira para executar o serviço. Só que o engenheiro, não, o cliente, que porventura é um engenheiro responsável técnico dessa obra, ele contratou apenas o empreiteiro, não contratou uma equipe de engenharia, ele não trabalha com obra. Então, o que aconteceu? A primeira empreiteira que foi lá, a primeira e única, né, que depois fomos nós, a construtora, eles acabaram executando um erro aqui, né? A primeira estaca ali, o primeiro pilar que eles tinham que desenvolver, criar, executar, eles fizeram errado. Você lembra essa situação? Lembro, foi aquele da quina, né? Onde É, forma o triângulo ali. esse aqui, ó. Na imagem, Exatamente. a gente consegue ver que esse limite aqui, na verdade, é o limite do terreno aqui, ó. É esse limite aqui, esse Uhum. pontinho. O limite, ele não é reto, né? Ele forma uma É, espécie de um triângulo ali, afunila lá no final. ele afunila. Esse ponto aqui, na verdade, no terreno, é a esquina que a gente viu na imagem anterior, essa esquina aqui. Isso. E aqui é o ponto do D pro E. Vocês conseguem ver? Vou dar um zoomzinho aqui. Do D pro E, ele é uma diagonal, né? Inclusive, foi um ponto bem crítico para a gente traçar na topografia, o gabarito. Sem o topógrafo, antes, né, para a gente traçar para É. achar esse ponto, foi, nossa, um caos. Por isso, gente, a importância, relembrando aqui, contrate um topógrafo, porque um topógrafo, ele faz muita diferença na obra. Ele loca E a obra até com corretamente. topógrafos nós tivemos dificuldade, imagine se não tivesse. Uhum.
Gente, então, assim, topógrafo é investimento para obra e faz um serviço Uhum, muito bem feito, quando a gente tem muitas estacas, como o caso dessa residência aqui. Então, essa primeira aqui, se vocês verem, esse ponto é o ponto de limite, né? O ponto E aqui, que é uhum, esse pontinho que está aqui. Então, a gente tem um espaço entre a divisa, esse ponto, até esse primeiro pilar. E se vocês olharem na foto, esse bloco de coroamento com esse pilar, em consequência a fundação, era para estar mais para cá, uns 50 centímetros, se eu não me engano, 60. isso. E aí, lá a empreiteira que estava executando de início acabou executando ele bem na divisa, porque por questões de projeto, eles iam desenvolver uma viga reta, depois fazer uma lajinha em balanço lá no final da residência e tudo mais. Calhou que, por questões de ser uma obra pequenininha, a gente verificou junto com o cliente e, por conta deste equívoco da primeira empresa que estava lá, a gente acabou adaptando a armação, adaptando a viga, adaptando a estrutura e ficou tudo ok. Mas, gente, imagina se fosse uma obra, um porte muito mais criterioso, né? Criterioso, né? Uma situação, uma obra maior, onde isso Uhum, aqui na verdade é só uma lajinha, isso aqui é um depósito. Então, assim, não desmerecendo um isso. depósito, uma estrutura que está envolvida É num uma depósito. edícula, né, no É uma final edícula. Mas, final da assim, edificação. imagina a situação se fosse um pé do direito duplo, uma situação de realmente tinha que ter um balanço. Já tinham executado a estrutura errada. Uhum, Então, a importância de você ter não só um bom projeto, mas você ter uma equipe alinhada que consiga ler o projeto, que consiga interpretar o projeto, que consiga executar o projeto sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Porque isso aqui, quando o cliente olhou, ele já ficou incrédulo com a situação, foi aonde ele uhum. acabou contatando a empresa onde a gente trabalha, e aí acabou contratando a gente para estar tocando a obra dele, então foi ali em função deste problema. Pequeno problema, mas se começou assim, imagina o restante da obra, né? Uhum. E o que a gente vê muito, né, no mercado da construção civil é um cliente que contrata todos os projetos e acha que um empreiteiro, um pedreiro, não desmerecendo, mas acha que esse tipo de profissional vai conseguir tocar, já que ele tem um projeto ali. Acha que o projeto em si só é a receita e é só seguir que vai sair certo, a obra vai acontecer. E não é isso que a gente que vê, né? Na realidade, Uhum. não é essa. Existe Infelizmente, a gente todo tem mão de obra uma técnica. desqualificada. E a gente precisa ter alguém para fazer, né, esse gerenciamento, esse acompanhamento, né, com o projeto. Não adianta dar na mão de um pedreiro, de um empreiteiro, que vai acontecer erros parecidos com esse ou até piores. Sim, é onde entra o gerenciamento da obra, que aqui entra a parte onde a gente coloca o custo-benefício, onde a gente coloca o cronograma em Uhum, xeque, onde a gente coloca cada caso é um caso. Então a gente precisa analisar, a gente precisa verificar e fazer caber dentro de um cronograma. E isso, por vezes, o empreiteiro ele não consegue ter uma análise global, uma visão macro, né? Ou micro. Às vezes ele acha, não, eu faço obra em 3 meses. E quando você vai ver o grau de dificuldade de executar aquela estrutura é muito elevado. Então, a gente, quando começa a analisar o projeto, às vezes, quando a gente vai fazer o orçamento, que a gente faz a contratação com um profissional para verificar com ele a questão de preço, a questão de analisar a dificuldade da obra, sempre repassar, falar, olha, aqui é um pé direito duplo, por exemplo, aqui precisa montar um montante, uma torre maior de andaime, aqui a gente precisa verificar isso, essa viga é invertida, tudo mais. Então, na hora que a gente, com uma leitura básica de projeto superficial, a gente identifica uns pontos criteriosos, ali, uns pontos de dificuldade, a gente passa isso para o empreiteiro, ele já começa, opa, pera lá, não é tão simples assim. Então, de uhum, primeira mão, ele ia passar um valor muito inferior, digamos assim. Depois ele fala, não, realmente, vou gastar mais tempo, vou gastar mais hora, um trabalho que era para ser de uma semana, viraram 2 semanas. Então, o gerenciamento ele está sempre alinhado com essa parte. A gente precisa tomar muito cuidado para não acabar caindo nesse erro, ter essa dor de cabeça na hora que estiver executando. Porque às vezes o cliente fala, mas o empreiteiro fulano, o Zé, faz quase pela metade do preço. Mas o Zé viu o tempo que ele vai gastar, viu uhum. quantidade de material, as especificações do material, tem material que é caro de você mexer, é difícil. E assim, uma casa, ela tem muitas particularidades que às vezes nenhum prédio tem. Então, é cultural da gente ver um engenheiro tocando uma obra de prédio, mas não é tão comum ver um engenheiro tocando uma obra de casa. Por exemplo, nesse condomínio, os moradores, os prestadores de serviço
acham algo fora do comum estar sempre um engenheiro lá na obra, eu ou o Felipe. Então, é reforçar que uma residência ela precisa, sim, da presença de um engenheiro para fazer esse gerenciamento, que existem muitas particularidades que somente o engenheiro vai conseguir desenvolver nesse período de obra. Exato, é uma situação que às vezes acontece alguma. A gente está ali para antecipar riscos, antecipar erros, Uhum. e não apagar incêndio. Não é, ai, deu problema, chama o engenheiro. Não, gente, essa visão de que engenheiro só lida com problema é porque ele deixa chegar nessa situação, né? Então, E aí, em particular, dessa obra também, os projetos não são nossos, né? Eles são uhum, projetos terceirizados. O cliente contratou antes de contratar a gente para a execução. Então, essa parte da compatibilização, ela foi fundamental para a gente conseguir adiantar erros, corrigi-los a tempo, que uma equipe que não teria, que uma equipe sem um engenheiro não conseguiria fazer, mesmo tendo todos os projetos. Esse cliente contratou todos os projetos, desde todos mesmo. estrutura até automação, arquitetura, elétrica, tudo. E mesmo assim, houve problemas que somente com uma boa compatibilização a gente conseguiu resolver. A gente trabalha ali junto com o gerenciamento. E às vezes o próprio empreiteiro que está executando a obra, ele não consegue ter uma visão macro, né? Às vezes o cara que está executando essa etapa, por exemplo, é o cara só da parte civil, só da parte de estrutura, se trabalha com concreto, com forma. Às vezes falta um pouquinho a sensibilidade de você olhar, por exemplo, tem uma viga aqui, mas tem que passar uma tubulação, uma infra. Vamos já deixar passar antes da concretagem? Porque no projeto de hidráulico, de elétrica, que você não vai abrir agora nesse momento, porque você acha que só porque está executando concretagem, né, só fazendo a laje, a estrutura, você não precisa olhar os outros projetos, Uhum. você já deixa ali umas passagens que facilitem muito, viabilizem muito o serviço, né? Então isso acaba sendo muito útil. Exatamente. E assim, também falando do geral em relação aos profissionais, tá tudo bem eles não saberem também essa parte, eles não estudaram para isso, eles são executores, eles estão ali para executar o serviço. Então também tá tudo bem eles não saberem, não é uma crítica diretamente a eles, né? Uhum. Cada um no seu quadrado, né? A gente tem que saber os Exatamente. limites e as nossas funções. Vamos ver a próxima aqui ainda são as fotinhas. Aqui é o foco lá, né? Se vocês olharem, tá até escrito, ó, PE2, pilar, eu acho que é pilar edícula 2, se não me engano, né? Essa Isso. nomenclatura. Ó, pilar muro e Uhum. aqui é o baldrame, é isso mesmo. Pilar edícula 2, ali, se você olhar no muro, tá lá, ó. PE2 e aqui é o limite do terreno, que tá no lugar completamente errado. Mas graças a Deus a gente conseguiu pegar esse problema e já solucionar ele já com a armação, não precisou trocar a armação, que a armação já estava na obra, né? A armação já Isso. estava lá. E tinha um problema também da fundação, dessas estacas, lembra? Que o cliente comentou que a estaca... Gente, olha só, a estaca, ela tinha uma profundidade aqui, se eu não me engano, de Ah, 3 é metros, verdade. acho que Uhum. era 6 metros, né? E eles fizeram com Era 3, não sei. 6. E aí o empreiteiro não desceu a armação inteira, deixou a armação para fora e cortou a armação. Nossa, o Isso, cliente foi isso viu mesmo. isso, ele ficou muito chocado, porque quando... Gente, o que acontece? Por que uma armação existe na fundação, né? Quando uma fundação ela é armada, a gente precisa lembrar que ela resiste a momentos. A armação está ali para ajudar o concreto naquele momento de tração, no momento de flexão, para resistir aos momentos. Então, ele não está de enfeite, não é uma armação estrutural. Ele existe fundação que você dispensa a armação, que é o caso do bloco, uma fundação rasa, mas isso é outra situação. Nesse caso em específico, o projeto colocou que precisava armar, eu acho que ela era 6 metros de profundidade, precisava armar 3, se eu não me engano. E aí o cara simplesmente a armação não entrava, por quê? Foi uma estaca que ele fez na mão, né? Fez na mão a Uhum. estaca, na hora que ele foi colocar a armação, depois que concretou, ele botou o concreto, foi tentar descer a armação. A armação não Armação. entrava, gente. E um concreto que ele deve ter feito, não sei se foi na mão, não sei, que a gente não estava nesse momento na obra. Mas aí ele teve dificuldade em descer a armação não descia, ele achou que seria uma boa cortar, só que ele não cortou, né? Teve uma que ele não cortou e foi onde o cliente evidenciou que não estava toda a Uhum. armação Percebeu. ali dentro. Ele percebeu que tinha um problema. Então ele viu que se isso aconteceu nessa estrutura de fundação, Etapa. nessa etapa, que aqui ele executou porque ela faz parte do muro de divisa e porventura, deixa eu tirar aqui o zoom. Ela é do muro de divisa aqui, ó, o muro
pilar do muro e aqui da edícula, mas aqui tudo vai correr um paredão. Então, desse pilar, que acho que é o 5, né? Deixa eu ver, acho que é o 6. Esse pilar e esse pilar faz parte da edícula do fundo. Aqui são 2 banheirinhos e aqui é um depósito. E desse pilar para lá é o muro de divisa dos fundos. Então, imagina, nessa situação ele já soltou esses daqui, porque já estava murando a obra na parte do fundo, e aí essa parte aqui que é para dar estrutura futura, o cara acabou executou errado, fez a fundação errada, colocou o pilar no lugar errado, colocou a fundação no lugar errado, e aí o cliente falou, não, pera lá, se você fez isso só nesse trechinho aqui, só nesse daqui, que é da edícula, imagine o que vai acontecer se eu deixar essa situação na casa. O cliente não vai ter paz. Então, agora o cliente está mais tranquilo, a gente já está com uma fase muito mais avançada da obra. A gente está aqui no retroativo explicando, né, como é Exatamente. que os Essas passos da fotos obra. são de maio. Isso, são de maio. Nós já estamos entrando em fase de acabamento da obra. A obra já está bem avançada e a gente vai fazendo um vídeo aqui por semana mostrando todo o avanço da obra, como é que foi, passar aqui até mesmo um retroativo para a gente, que é legal pegar aqui lições Isso. aprendidas, observações também, é bem interessante deixar essa parte aqui. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, deixem seu like aqui, se inscrevam no canal, que tem muita coisa para fazer obra e projeto sem dor de cabeça aqui no canal Engiplificando. Então, vamos para o próximo. Essa foto aqui, deixa eu ver, do muro do fundo. O muro do fundo tinha uma particularidade, que ele era um arrimo, né? Ele era um arrimozinho. Aqui, Com ó, o vizinho do meio, né? esse vizinho aqui do meio, Uhum. esse trecho aqui do muro, para quem tá... Porque a gente lembra de tudo da obra, né? Engraçado que a gente lembra de cada detalhe. E aí, essa E a parte gente só aqui, vai lembrando se a gente for falando a gente foi e falando, comentando, olhando aí por vai vendo as fora, ideias. vai revivendo a A gente não tem história. nada anotado aqui. Verdade, tá saindo de Isso mesmo. cabeça aqui. É. Aqui, ó, a muro de divisa do fundo. Gente, o que aconteceu? É interessante a gente ter essa observação. Não invadam ou mexam no terreno do vizinho. Nessa situação, a gente executou esse... A gente não, né? Foram executar isso daqui, depois para a gente deu continuidade. Isso daqui é a estrutura do muro de arrimo que tem lá no fundo. Por quê? Aqui nessa casa do meio, o vizinho do fundo, ele escavou o terreno de trás dele, que não era dele, ele escavou o terreno e executou um muro tradicional do lado dele. Claro, ficou tranquilo, porque não tinha nenhum peso ali de terra sobre o muro dele, então ele podia ter ficou de boa. Quando o nosso cliente comprou os 2 lotes, né? Quando ele comprou esse aqui e fizeram lá o plano altimétrico do terreno, eles viram que esse trecho aqui eles precisava aterrar, na verdade reaterrar, né? Porque foi tirado da terra e precisou devolver a terra. Uhum. Então ele precisou aterrar esse trecho. Para aterrar esse trecho, esse muro que o vizinho executou, não sei se tem mais foto na frente, acho que não. Esse muro que o vizinho executou aqui, ele não ia suportar, porque não é um muro de arrimo. Gente, existe uma diferença do muro de arrimo para o muro tradicional, que o muro de arrimo, ele tem ali empuxos ativos, empuxos passivos, que é a força que a terra faz em contato com o muro. A terra é um peso, quando a terra está molhada, saturada, ela é quase 2 vezes pior que a água. A água a gente tem ali, vamos dizer, um fator de 1, a terra molhada de 1,6 a 1,9, digamos assim. Então, ela é quase 2 vezes o valor da água. Então, ela é muito pesada. A gente tem que tomar muito cuidado com o muro de arrimo. Não é uma estrutura que você pode sair fazendo de boa sem projeto, que não é assim, não. Tem muito acidente, muito problema. A gente vê muito vídeo, inclusive, de muro de arrimo que ele acaba tendo esse problema e acaba caindo, né? Acaba a obra tendo vários problemas e Uhum. dificultando essa situação. Então, aqui no fundo, a gente teve que fazer o muro de arrimo, por isso, essa estrutura aqui já está com neutral, que a equipe anterior passou, tal, justamente para evidenciar isso. Aqui a gente viu que estava tendo, como era um trecho que ficou com um trecho que ficou muito tempo parado, né, muito tempo aberto, acabou fazendo uma erosão aqui no vizinho, a fundação dele acabou ficando à mostra, por isso a importância da gente estar sempre avaliando. Ô, Fê, sua tela parou de compartilhar. Quer dar uma olhadinha se teve algum erro? Parou? Deixa eu ver. Parou de compartilhar. Aqui não tá stop sharing.
Deixa eu pausar e fazer de novo. Voltar de novo. Só tá aparecendo você. Voltou? Agora apareceu. Aí. Voltou. Esse buraco que eu tava falando que é onde deu a erosão com o passar do tempo. A água precisa ir para algum lugar, Isso. gente. A água precisa para algum lugar. Então a gente viu que a fundação de trás do vizinho tava começando a ficar mostra. Tudo bem, não, né? Sorte que lá atrás só tinha um muro de divisa e tudo mais. Mas isso, com o passar do tempo, você vê a problemática que é você simplesmente abrir o terreno do vizinho e não tomar cuidado para onde essa água vai, não fazer a drenagem. Então, gente, não invada o terreno do vizinho, tá? Exatamente. Não tinha drenagem, não tinha impermeabilização quando a gente chegou. Não só invade, não faz fundação no terreno do vizinho, não é legal. A gente sabe que na teoria, quando a gente está na faculdade, tem que respeitar o limite. Mas quando você contrata uma empresa, às vezes não é nem empresa, se contrata uma pessoa que não tem a capacidade técnica, não é responsável técnico, acontece que ele acaba ficando. O cliente acaba ficando refém de um profissional que não é capacitado e acaba dificultando e muito a obra, porque é uma situação de avança, Exatamente. invade o terreno do vizinho, pode gerar vários problemas, porque o terreno não é dele. Então, o vizinho do lado, se ele se enfesar, fala, não, pode demolir Uhum. isso aqui e esse terreno é meu. Então, vai para a justiça, né? Caso de justiça. A gente tem essa situação aqui dessa em particular que teve, então tivemos que fazer um muro de arrimo, toda a estrutura do muro de arrimo foi feita, em cima foi feito um muro normal, um muro de divisa, sem função estrutural. Aqui é a nossa primeira caçamba da obra. Só tá me ouvindo? É importante também, né, sempre verificar na convenção do condomínio quais locais são apropriados para acionar essa caçamba. Então, cada condomínio vai indicar um local correto, que não atrapalhe a via, a circulação. Então, é bem importante dar uma atenção para essa questão também. Verdade, na nossa aqui, a gente teve que ligar lá a gente foi até lá, né, no prédio administrativo do Uhum, no condomínio setor de obras, né? conversar. Porque a nossa esquina não tem lugar para estacionar, porque é uma rotatória, que já era uma rua, que já é uma outra entrada, então era bem o terreno é de esquina. Então não tinha como, porque as outras, a caçamba fica na rua, digamos, numa vaga de carro, né, que é o tradicional. Só que na nossa situação não podia, então a gente pediu permissão para deixar na calçada. Então, Uhum. essa caçamba, as nossas caçambas, ela acaba ficando na calçada aqui. E depois a gente explicou que é reconstituir a grama, porque, gente, calçada de condomínio, a gente precisa respeitar as normas e precisa reconstituir. É gramado, você precisa fazer bloquete quando você faz uma Entrega, construção, né? né? Sabe? Quando você entrega, acho que você precisa deixar com bloqueio, o acesso, né? É. Precisa É o reconstruir. acesso de pedestres, você precisa fazer esse caminho com bloquete, né? Em volta de toda a edificação. Então, às vezes não é só Exatamente. você executar um projeto e tudo mais. Para quem está executando o projeto, né, principalmente de arquitetura, por muitas vezes você precisa ler e se atentar nessa parte do manual de obras, o memorial do condomínio, tudo certinho, para você fazer um projeto, porque além de ser aprovado na prefeitura, em situações dessa, precisa ser aprovado pelo condomínio. Então, para quem está executando um projeto arquitetônico, tem que ficar atento com isso. E aí, muitas vezes, acaba que o acesso a esse documento, né, da convenção do condomínio, vem só após você iniciar a execução da obra, quando todos os projetos já estão prontos. Então, é muito importante que os arquitetos, antes de iniciar o projeto, busquem, né, esses documentos, essas informações, para quando acontecer o início da obra, essas informações já estarem alinhadas com o projeto. Sim, busquem conhecimento. Exatamente. Sejam curiosos. Sejam curiosos, busquem conhecimento. Tá aqui a nossa primeira caçamba, né? Momento, tirei fotinho, a gente tira foto de tudo, tudo. Por que que a gente tira foto de tudo, sabe? Para documentar o máximo de informação possível. Então, se a gente ficar na dúvida, qual foi o dia que entregou a primeira caçamba na obra? Vamos lá no nosso Aqui, ó. arquivo, vamos achar a foto, o dia, o horário. Verdade, Então, a dá gente dia e tem tudo horário aqui. documentado. E a gente Uhum. entrega também para o cliente um relatório fotográfico, né? Exatamente. É um relatório fotográfico semanalmente, para o cliente ter acesso, né, como que está o andamento da obra. Muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que não têm tanto tempo para estar fazendo visita à obra,
para acompanhar o andamento. Então, o relatório ele ajuda muito essa parte para ele acompanhar. A gente manda pelo celular mesmo, grupo de WhatsApp. Então, é uma forma fácil dele saber o que está, né, a obra dele. Verdade, tem cliente que acaba nem indo na obra porque sabe que tem a comodidade de ter o relatório fotográfico, ele acompanha pelo relatório fotográfico, então é bem interessante isso. Esse daqui é semanal, né? E A além, maioria é mensal. isso, é semanal. E além do relatório fotográfico, nós fazemos um diário de obra todos os dias, que além de fornecer para o cliente a informação, também é mais um documento para a gente ter da execução dos serviços da obra, né? Então, nesse relatório a gente coloca o que foi feito, quantas pessoas estavam na obra, se recebemos algum material, se teve alguma ocorrência, o Se tempo, né? choveu ou A não. previsão do tempo do dia, porque E eu acho que a internet da sua tá um pouquinho ruim. Tá me ouvindo bem? então é importante também ter esse tipo de documento. Tá me ouvindo Tô bem? ouvindo. Ah, Tá. tá. Você tá me ouvindo? Uhum. É que só deu uma cortadinha no final, mas é sobre a Tô ouvindo. importância do diário de obra, né? Que Então é é o muito documento importante que relata tudo do dia. isso. Que além de ser importante para o cliente, também é bom para você ter documentado ali. Muito, muito bom. Gente, olha só, a gente tá dando quase meia hora já de vídeo e a gente não saiu nem, nem dos primeiros, Nem da caçamba, nem da nem primeira da caçamba. caçamba a gente saiu. A gente vai ter muito mais conteúdo no Papo de Obra, porque é um assunto que a gente vai trazer aqui sempre para estar discutindo, né? Vou até parar um pouquinho aqui daqui, porque senão a gente. Aqui, isso, nossa. Porque senão fica muito conteúdo, mas vai ter muito conteúdo. A gente vai explicar todas as dificuldades que iam aparecer e a gente evidenciou e já solucionou e foi atrás e resolveu para não ter problema. Porque o nosso papel é esse: é a gente olhar o projeto, antecipar risco. Exatamente. O primeiro capítulo aí a gente vai entrar na fundação, né? Tem bastante coisa para falar da Muita coisa. fundação. Nossa, você lembra quantas estacas foram? Então fiquem atentos que vai ter muito assunto. 60, 70 e pouco? 70, 60, né? Foi bastante Acho que estaca. foi 72, 73, alguma coisa assim. Aumentou um pouquinho, depois vocês vão entender por que que aumentou, situações que a gente vê na faculdade que é normal e a gente tem que ficar ciente, porque, gente, a obra, ela tem vida própria. Então, a obra, ela vai ganhando vida, vai ganhando jeito, ela vai andando do jeito dela e você precisa estar ciente de que você precisa estar ali sempre à parte, que se mudar alguma coisa, você precisa saber o que que vai acontecer, os próximos passos. Por isso, faça cronograma, por isso, leiam os projetos, se antecipem para que não chegue no momento de apagar incêndio. Você ficar apagando incêndio. Contatem os projetistas quantas vezes necessárias. A Uhum. gente tem contato com os projetistas, a gente fala sempre que necessário. Tem que ser um trabalho em conjunto, tem que ter esse relacionamento, né, para dar andamento na obra. É muito importante você ter esse diálogo com as pessoas. Exato. Gente, então, se vocês gostaram, deixem o seu joinha aqui no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal que vai ter. Esse foi só o primeiro, vão ter vários outros. Então, eu espero que vocês tenham Vou gostado. aparecer aqui mais algumas vezes. Vai, Sabina vai até o final da obra, a obra tá rolando, então acompanha no Instagram, gente. O Vou. Instagram da Engentrificando tá em tempo real a obra, sempre tem E stories. espero ir até as próximas obras também, que a parceria com o Felipe continue, porque tá dando muito certo. Amém. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Até mais.